Fórum Mídias de hoje, dia 15 de julho de 2025. Glorioso dia que amanheceu com o procurador Gonê. Reparem que ele está com o dedo que ele mandou para o Trump, que chegou a quebrar de tão forte que ele firmou a dedada, tomando um café. E nós vamos mostrar aqui que foi barba, cabelo e bigode. Não deixou pedra sobre pedra nas acusações e no pedido de condenação de todos os réus, Jair Bolsonaro à frente como chefe de quadrilha. Aqui, ó, a PGR pediu na noite desta segunda a condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo central. O posicionamento está nas alegações finais da acusação no processo entregue por Paulo Gonê ao ministro Alexandre de Moraes ontem, quase à meia-noite, no finalzinho do prazo. Diz, em resumo, a cooperação entre os denunciados para esse objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna nítida a organização criminosa no seu significado penal. Ainda que nem todos tenham atuado ativamente em todos os acontecimentos relevantes na sequência de quadros em que se desdobraram as ações contra as instituições democráticas, todos os denunciados, todos eles colaboraram na parte em que lhes coube em cada etapa do processo de golpe para que o conjunto de acontecimentos que compõem os crimes denunciados ganhasse realidade, entrosando-se numa concordância de sentido e finalidade. No documento entregue nesta segunda, Gonê trata das inconsistências na delação premiada de Mauro Cid e sugere uma redução de pena de apenas 1/3 para o Cid. Gonê afirma, por um lado, que omissões e a adoção de uma narrativa ambígua não afetariam as provas da ação, que tem na delação de Cid um elemento central. Diante do comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deve ser fixada em patamar mínimo. Assim, a PGR rejeita a concessão de perdão judicial a ele, né? A expectativa no Supremo é que o processo sobre a tentativa de golpe de Estado esteja pronto para ir a julgamento no início de setembro. A apresentação dos argumentos é a última etapa antes do ministro marcar a data para o julgamento do caso, e Gonê teve 15 dias para enviar essa manifestação. Agora tem o Cid, 15 dias, e depois os outros todos, 15 dias, e em seguida começa o julgamento em si, com os ministros dando o seu voto. Aqui é um resumo das páginas feito por inteligência artificial, tá? O resumo da denúncia. Os principais crimes imputados: organização criminosa armada, Lei 12.850/2013, estrutura estável com divisão de tarefas para subverter a ordem democrática, tentativa de golpe de Estado, artigo 359, ações para depor o governo eleito em 2022, abolição violenta do Estado democrático, artigo 359, restrição ao exercício dos poderes constitucionais, dano qualificado e deterioração de patrimônio, artigo 163. Réus e núcleos: Jair Bolsonaro, o articulador principal, e Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira. Fatos relevantes: live golpista, de 29 de julho de 2021, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, o STF, no Planalto, com roteiro coescrito por Ramagem e Heleno. Isso foi aquela reunião que foi gravada. Reuniões com comandantes militares, apresentação de minutas de decreto para anular eleições e prender
autoridades. Exemplo, uma reunião no dia 9 de dezembro de 2022. 8 de janeiro de 2023, invasão coordenada dos 3 poderes, dano patrimonial, papel da organização, suporte logístico e omissão deliberada de Anderson Torres. A BIM paralela, espionagem a opositores e empresa Positivo, fabricante de urnas com ferramentas como First Mile. Provas chaves, documentos, minutas do decreto golpista, o plano Operação 142, que era da Constituição, né, dos militares, discurso pós-golpes, apreendidos com Mauro Silva, aquele famoso discurso que o Bolsonaro se dirige, ele chegou a preparar o discurso dele se dirigindo à nação. Mensagens de WhatsApp entre Braga Neto e Bolsonaro ordenando ataques a militares dissidentes. Por exemplo, Centro Paulo Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica. Gravações da reunião ministerial de 5 de julho e depoimentos do Mauro Cid, que confirmou que Bolsonaro mantinha esperança no golpe para convencer as Forças Armadas, e os comandantes Freire Gomes, do Exército, e Batista Júnior, da Aeronáutica, que relataram pressão para apoiar o golpe. Estratégia da organização criminosa, fase 1 de 2021 e 2022, deslegitimizar as instituições, o STF e o TSE, e urnas eletrônicas via discursos e lawfare. Fase 2, pós-eleição, mobilizar acampamentos em quartéis com financiamento do agronegócio, omissão de segurança no Distrito Federal para permitir invasão no 8/1. Fase 3, janeiro, Copa 2022, plano para prender autoridades e uso de kids pretos e de forças especiais nos ataques. Quadrilha, isso aqui eu retirei das alegações finais, é print do que foi escrito pelo Gonê, conforme escrito por ele. Alexandre Ramagem Rodrigues, está em ordem, na ordem que ele colocou, que é a ordem alfabética. Ele foi indiciado, considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ele não está em todos os crimes. Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Anderson Gustavo Torres, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, observadas regras de concurso de pessoas e concurso material. Augusto Heleno, general Heleno, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Jair Messias Bolsonaro, o líder, pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Mauro César Barbosa Cid, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, com a incidência dos fatores favoráveis do regime de colaboração premiada nos termos acima sugeridos. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, que antes havia sido ministro do Exército também,
pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. E, por último, Walter Souza Braga Neto, vice da chapa do Bolsonaro, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Aqui estão todos eles. Agora só falta descer a grade com as condenações que devem vir a partir de setembro. Embora boa parte da mídia, Folha de São Paulo à frente, tenha, durante este processo, atuado em favor do Jair Bolsonaro, ou com ataques, como foi o caso da Folha, ao ministro Alexandre de Moraes, ou com o jornalismo declaratório, em que dão um microfone a Bolsonaro para ele ficar atacando as instituições, como faz até hoje, não é? Com tudo isso, e agora, recentemente, com o ataque do presidente Donald Trump ao Brasil, exigindo que o Brasil liberte Jair Bolsonaro, porque o Trump, que cometeu o mesmo crime nos Estados Unidos, acha que tem ingerência sobre o Brasil. A decisão do Procurador-Geral da República reforça aquilo que o presidente Lula falou. O Brasil é um país soberano e que tem dono, e o dono do Brasil é o povo brasileiro. Era isto o Fórum Mídias de hoje.